Bem-vindas e bem-vindos. Este é o momento mais difícil do dia, 2h30 pós-almoço, domingo ainda por cima, com aquela memória do que são domingos. Portanto, boa sorte. Estava aqui a comentar com os convidados e as convidadas desta mesa, digamos, que isto é mais ou menos como um processo de arte participativa, que é, não sabemos muito bem onde é que isto vai dar, onde é que isto vai terminar, o que é que vai acontecer pelo caminho, mas sabemos, à partida, que já corremos o risco de estar aqui juntos em cima de um palco a tentar conversar sobre este tema. E começava exatamente por vos agradecer a vocês, companheiras e companheiros desta viagem de 2 horas, mais ou menos, a vossa presença, obviamente, e também ao Teatro São Luís e à Fundação Carlos Gulbenkian. Obrigado também, essencialmente, pela persistência na discussão destas temáticas. Quando nós olhamos para o título destas 2 conversas, ele é um título que nos convoca para uma diversidade, uma pluralidade enorme de geografias, de protagonistas, de percursos também históricos do que é a história da arte, que lugar ocupa a arte participativa na história da arte. É muito interessante nós percebermos como é um lugar, às vezes incipiente, muito invisibilizado, e depois também noutros campos, noutras disciplinas, entender como se cruza com as sociologias, as antropologias, as psicologias, as intervenções comunitárias e com todas essas influências. Que hibridez é esta? E, portanto, esta é uma discussão muito premente, porque estão-nos a anunciar um novo ciclo de uma série de coisas. Quanto mais não seja, estamos com muita vontade que termine uma pandemia, não sabemos se assim vai ser e quanto tempo vai durar. E deste ponto de vista é relevante entendermos também que arte participativa é esta do hoje, para também eventualmente perspectivarmos algumas situações futuras. E isso passa também, eventualmente, por uma diversidade enorme de linguagens artísticas, de uma forte experimentação e também na forma, nas metodologias, nos níveis também de participação e formatos distintos de participação que estão aqui presentes. Esta era a introdução que eu vos tinha para fazer, não ajuda nada, a não ser ainda a baralhar mais, mas é essencialmente um ponto de partida. A ideia da organização, e já agora um obrigado muito especial à Narcisa pela forma cuidada como preparou este dia, era exatamente cruzar olhares e visões distintas relativamente a esta realidade. Portanto, a visão de alguém que desenvolve, constrói, perspectiva programações culturais em territórios distintos, também com enquadramento institucional distinto, a visão de quem escreve sobre, acerca, descrevendo, questionando, interrogando vários intervenientes, e a visão também de quem vê projetos com esta configuração de arte participativa enquanto uma possibilidade de público. Fiquei também a saber, neste caso, que a Sara, para além disso, também já tem participado em alguns projetos, o que quer dizer que tem aqui um duplo olhar sobre esta realidade que pode ser interessante. Mas é um ponto também fulcral esta questão da recepção dos públicos relativamente a propostas de arte participativa. O que é que isto muda ou não muda o posicionamento e a forma como as pessoas também percepcionam este tipo de trabalho. Eu costumo dizer que aqui as fichas artísticas e técnicas precisam de uma grande reviravolta e são fundamentais, porque elas inscrevem também uma forma de fazer e informam também os públicos relativamente a essa forma de fazer. A mesma coisa, eventualmente, também se aplicará a uma visão, numa ótica, se quiserem, da comunicação social e da comunicação mais lata. Os próprios departamentos de comunicação das instituições culturais e também sociais têm imensas dificuldades em comunicar estes projetos, porque eles saem de um formato mais normativo, se vocês quiserem. À minha esquerda, Marta Lança. Marta Lança é freelancer no setor cultural e editora do Boala. Marta Martins, diretora executiva da Arte em Rede. Fátima Alçada, diretora da Oficina, programadora cultural.
o Gonçalo Frota, jornalista na área da cultura, o João Romão, programador cultural e encenador, e a Sara Ferreira, médica de família. E já agora também, enquanto uma pessoa que frequenta assiduamente o Teatro São Luís. Mais uma vez, muito obrigado. E passaríamos para uma primeira questão muito relacionada com a ideia de participação. Nós poderíamos ficar aqui algum tempo numa discussão clássica da arte pela arte ou arte como uma função social e política, uma discussão sempre a ser atualizada e relevante, com acusações de algum alheamento relativamente às realidades sociais, por um lado, ou então de instrumentalização, se quisermos pôr no outro extremo desta discussão. Eventualmente aqui o ponto de partida, digam-me se concordam, pode ser eventualmente uma visão de criação artística com um valor próprio, mas que ativa e convoca uma série de outras dimensões, e aqui particularmente a dimensão social, política, comunitária, educativa, se vocês quiserem. Deste ponto de vista há aqui um denominador comum, que aliás é aquela palavrinha que vem à frente da arte, neste tema que nos traz aqui hoje, o participativa, né? E este denominador comum, este mediador, se vocês quiserem, é aquilo que consegue, de alguma forma, nomear a arte participativa e, por outro lado, também distingue do que é uma prática social, nomeadamente se pensarmos de políticas sociais mais clássicas, de uma intervenção social mais clássica. E era aí que eu gostaria de me focar. O que é para vocês participação? Como é que vocês vivem e têm vivido ao longo da vossa vida esta dimensão tão importante de uma cidadã e de um cidadão em confronto com configurações e organizações sociais tão distintas? Permitam-me começar por aqui, para depois chegarmos à arte, pode ser? Quem se aventura? Eu não vou decidir. É uma tomada de decisão partilhada. Eu posso começar, porque se calhar tenho uma visão mais particular do público, não é? Eu fui convidada como membro do público assíduo do São Luís, assíduo, quer que seja ser assíduo a espetáculos. Mas, do meu ponto de vista, a participação é global, não é? Nós não podemos apenas dizer, ok, eu vou ao teatro e por isso estou a participar no evento cultural ou faço parte de uma comunidade que assiste a espetáculos. Pronto, isso não chega, porque para mim vir a um espetáculo uma pessoa tem de estar também a tentar receber algo e o que nós recebemos transforma-se em nós a partir do que também já tínhamos experienciado anteriormente. Portanto, eu acho que um percurso de um público acaba por ser sempre aquilo que a pessoa já viu e aquilo que poderá vir a assistir. O que poderá vir a assistir depende bastante daquilo que a pessoa encontra, quer através dos jornais, ou seja, de alguma curadoria que existe neste sentido, o que é que nós devemos ir assistir, e também daquilo que nos é facilitado onde nós vivemos ou nos é possibilitado, não é? Se eu vivo em Lisboa ou no Porto, é diferente de viver em Montemor Novo ou viver em Almada ou outro sítio, e portanto aí a minha capacidade de participar em espetáculos ou de ver é diferente. Portanto, esta questão de criação de públicos também e de uma certa injustiça, muitas vezes social, nesse acesso à cultura, é uma perspectiva, acho, importantíssima nesta questão. O facto de a arte participativa muitas vezes quebrar um bocadinho com algumas barreiras, se calhar, irmos ao Teatro Nacional, Dona Maria II, um bocadinho mais institucional, pode trazer alguns públicos que anteriormente não estariam despertos para algumas realidades, a vir a usufruir
de arte ou de acesso à cultura de outra forma. Estes aspectos acho que são importantes. No meu percurso pessoal, que acho que pronto, não é assim o objetivo, se calhar personalizar a questão, mas sinto que sou uma pessoa privilegiada de ter acesso a bastante oferta e isso também faz com que uma pessoa tente desenvolver e tenha mais acesso, ainda mais acesso. Ou seja, quanto mais uma pessoa experiencia, mais quer isto se tiver uma experiência positiva, obviamente. Se tiver uma experiência negativa, provavelmente não vai querer voltar ao teatro. Portanto, a construção de públicos muitas vezes está relacionada com estas várias vertentes. E não queria estender mais porque a conversa... Muito obrigado, Sara. Eu agradeço imensa intervenção, Sara, e é uma intervenção super informada e muito útil, principalmente para quem trabalha nesta área. Mas se calhar eu não consegui eventualmente, e isso é uma opção também vossa, que nós começássemos esta conversa exatamente por pensar genericamente e intencionalmente o que é participação e como é que isso nos influencia, por exemplo, na maneira como nós fazemos programação cultural, na maneira como nós escolhemos o espetáculo que vamos ver, na maneira como nós escrevemos também sobre práticas artísticas e sobre criação artística em geral. Era um pouco esse o desafio, não é? De fazermos aqui o exercício de entender o que é a participação na nossa vida e o que é que ela implica o que é necessário para ela poder acontecer, para então, a partir daí, abraçarmos o tema com um foco muito maior. Se quiserem, até podemos fazer assim uma breve ronda sobre isto, sem termos necessariamente que estar a fazer uma retrospectiva da nossa vida do ponto de vista participativo. Eu posso continuar. Força, Fátima. Bem, para mim participação tem acima de tudo a ver com implicação. E é esta implicação que eu acho que é fundamental para nós sermos espectadores assíduos, sermos pessoas assíduas nas práticas artísticas e culturais. Esta preocupação para mim, eu trabalho em Guimarães neste momento, se calhar tenho uma experiência muito distinta da maior parte das pessoas que aqui estão, porque sempre trabalhei em cidades de pequena e média dimensão, que têm uma relação com os teatros, com a oferta cultural, muito distinta dos grandes centros, nomeadamente, sobretudo Lisboa e também bastante o Porto. Portanto, na maior parte das cidades em Portugal, a relação dos públicos, e falar de públicos também já é uma grande questão, com a oferta que existe, é muito diferente e implica processos de trabalho, implica caminhos muito distintos do que acontece em cidades como Lisboa. E foi ao deparar-me ao longo destes anos com esta relação com os públicos, como é que eu chego às pessoas, como é que se chega à ideia de público, como é que se trabalha com as pessoas que vivem naquela cidade, naquele território e qual a relação que eles estabelecem com a oferta que um teatro, que uma instituição cultural produz. Foi nessa preocupação, nesse trabalho de pensamento, que a ideia de implicar as pessoas surgiu-me cada vez mais, com mais força, e a ideia de implicar e a ideia de participar. Estamos a falar de um país que só há muito pouco tempo, não é? Quando olhamos, só há muito pouco tempo, nas últimas décadas, é que passou a haver uma oferta mais ou menos regular no contexto cultural que atravessa de norte a sul, porque até há 20 anos atrás, sensivelmente 25 anos atrás, isto não existia de todo. E mesmo agora tem demasiadas interrupções. Nós sabemos todos que há trabalhos incríveis que começam num determinado contexto, num determinado território e depois são interrompidos abruptamente e parece que estamos sempre a começar. Às vezes estamos mesmo sempre a começar. E pronto, e voltando um bocadinho atrás, foi percebendo isto e foi percebendo a necessidade que temos de criar relações com as pessoas, de criar relações com os públicos, que me fez olhar para isto como eles têm que estar implicados. E a participação é uma forma de se implicarem. As pessoas só aparecem, só participam, se sentirem que fazem de alguma forma parte do processo, parte de algum momento daquele trabalho. E este foi o meu ponto de partida para a minha relação com a participação, com os processos participativos, com os espetáculos
que se podem chamar participativos, e depois agora há aqui assim um leque enorme do que é que chamamos participação. Mas isto apenas para falar um pouco deste início, das minhas preocupações e como é que eu cheguei ao ponto onde estou agora a trabalhar em Guimarães e com um foco muito grande nas pessoas, nos públicos e na participação. Muito obrigado, Fátima. Força, Marta. Sim, já agora pego aqui nas palavras da Fátima e dizer que, para mim, participação é uma componente essencial da construção da democracia e a participação artística é também uma forma de participação cívica, de participação política. Portanto, acho que cheguei à participação também assim, pensando desta forma holística, de que é também um ato democrático. E também trabalhando numa estrutura como a Arte em Rede, a participação foi sempre uma dimensão fundamental do trabalho que desenvolvemos e sempre teve várias camadas. Portanto, num projeto de cooperação é muito importante que todos sintam que têm espaço, que têm voz, têm espaço para participar, para decidir, para co-criar, para co-desenhar. E isto implica envolver todos aqueles que constroem o projeto de Arte em Rede, seja ao nível político, ao nível técnico, nas equipas municipais, seja os artistas com os quais desenvolvemos trabalho. E isso foi, portanto, foi muito natural fazermos este processo também, esta evolução, até chegarmos à arte participativa, aos projetos participativos e percebermos que era fundamental neste projeto de democracia cultural que estávamos a tentar construir nestes territórios que são muito diversos e também cidades de média e pequena dimensão, mas também áreas metropolitanas, periferias dentro das áreas metropolitanas, que era essencial também desenvolver este espaço de experimentação, de criação com os públicos e também com os não públicos. Portanto, perceber nestes territórios quem eram aqueles que já tinham interesse em participar, que já participavam e que poderiam desenvolver novas competências e aprofundar essa sua participação, portanto, deixando de ser uma participação apenas enquanto espectador, que também é uma forma de participação, mas também explorar outros modelos, mas também encontrar aqueles não públicos, portanto, quem é que não tinha interesse, quem é que não tinha contacto com a arte, e estes projetos participativos também têm essa capacidade de se dirigir a comunidades específicas e encontrar essas pessoas e despertar nelas, eventualmente, este interesse pela arte e pela cultura. Portanto, isto é um processo que temos vindo a desenvolver já há muitos anos, sempre com processo de tentativa e erro, como todos nós, não é? Falhando, e sendo bem sucedidos noutros momentos, mas experimentando também novos modelos e que implicam as pessoas de uma forma muito distinta, seja através de participação em processos de criação em que há uma forte direção artística, seja em projetos em que há efetivamente essa vontade de co-criação e, portanto, as pessoas participam nestas tomadas de decisão, seja, por exemplo, numa iniciativa que temos vindo a desenvolver já há alguns anos, seja na coprogramação, portanto, numa iniciativa que se chama Visionários, em que há grupos de espectadores ativos, como chamamos, e que se encontram regularmente e participam numa parte da programação do teatro do seu território, enfim, ou numa determinada iniciativa num contexto local de programação. E, portanto, vamos também experimentando e, obviamente, não há nenhuma receita, como também já se falou aqui de manhã e todos sabemos, mas é esse o caminho que importa. Muito obrigado. Gonçalo, força. Sim. Gostava se calhar, de ligar aqui a duas ou três ideias que já foram exploradas. Para mim, a participação prende-se muito também como um pilar da democracia, fazer parte, ter direito a uma voz, poder usá-la sem medo ou prejuízo daquilo que possa ser consequência desse uso da voz, parece-me absolutamente fundamental. E acho que, para mim, é sobretudo isso que está na base de tudo. Ser depois uma participação em contexto artístico é uma das formas possíveis, obviamente, mas podemos falar de muitas outras esferas. Aquela que é a participação cívica e que também me parece que, na verdade, atravessa tudo isto. A participação artística também toca aí de alguma maneira. E
tentando mais ou menos ligar àquilo que é a minha atividade enquanto jornalista, eu tomei aqui nota daquilo que a Sara dizia enquanto espectadora, desta ideia de receber num espetáculo. A participação, para mim, implica quero receber, quero dar. Ou seja, não ter um papel meramente passivo, mas poder também ativamente participar, precisamente, ter uma voz naquilo que será um resultado final do que quer que seja. Na minha prática jornalística, confesso que nunca tinha pensado a coisa nestes termos, mas agora de repente ver-me confrontado com a questão aqui remete-me um bocadinho para essa reflexão, uma vez que eu escrevo regularmente sobre artes performativas, também sobre música, mas talvez aqui pensando um pouco mais especificamente sobre as artes performativas, eu acho que sempre entendo também um bocado o meu papel, antes de mais como um papel de privilégio, por poder assistir a criações em fases de ensaio, mas isso de alguma forma dar-me depois a oportunidade de conversar com os criadores e de refletir um pouco sobre as obras que estão ali em ebulição. E fala em participação apenas neste sentido, de essa oportunidade de refletir e não meramente ecoar ou reproduzir o pensamento dos criadores sobre aquilo em que estão a trabalhar, acaba por ser veiculado, filtrado pela minha própria visão e, portanto, enquanto peça de uma cadeia de transmissão de um pensamento, de uma reflexão sobre um espetáculo, acho que também acabo por participar um pouco e passar aos eventuais interessados, a um público, linhas de pensamento, reflexões que eventualmente poderão depois também fazer parte da própria digestão que os espectadores decidirem fazer em face de um espetáculo. Obrigado. Marta, João. Olá, obrigada pelo convite. Também acredito muito nesta dimensão desta relação com a democracia, ou com uma ideia de cidadania e de esclarecimento e de encontrar ferramentas para haver mais pessoas curiosas e o estímulo à curiosidade é a base disto tudo. Seja nos serviços educativos, nas tentativas de arte participativa. E gosto muito do embrião da arte participativa que vem dos dadás e dos surrealistas e dos situacionistas, e desse lado em que provocas situações e não tens domínio, controle sobre o que é que vai acontecer. E todas essas tentativas e o jogo, o lado lúdico, formas que saem daquela arte burguesa, do virtuosismo, não desmerecendo a profissionalização dos artistas, ou seja, não é uma concorrência aos artistas e ao trabalho de ator. Exato, é só porque às vezes parece que trabalhar com não atores ou trabalhar com trabalhadores disto ou daquilo parece quase há algumas pessoas que se sentem ameaçadas na sua profissão e não é por aí, não é uma concorrência, mas trará certamente outro tipo de experimentação, de realidades, abre mundo. É como alguém ser político e nunca ter trabalhado noutras coisas que não na política. Obviamente que essa pessoa não tem muitas condições para ser um bom político, porque não teve experiência de rua, de vivência. Então é também trazer essas realidades, é um transmissor de abrir portas para realidades, mas sem cair na ilusão de que se vai mudar a vida das pessoas. São as tais armadilhas deste tipo de arte que podem ser mais ou menos problematizadas. Mas gosto muito dessa ideia de lúdico, do conhecimento vir da experiência e ser, a partir daí, a capacidade de filtrar ou daquilo, como a Sara diz, daquilo ecoar naquilo que já somos, da nossa experiência de vida anterior e das nossas militâncias ou ativismos, ou mais, há diversíssimas formas de participação. A mim, pessoalmente, o que é que isto também, a ideia de criação de comunidades, de um processo artístico que, mais o processo e não tanto o resultado, que muitas vezes é o enfoque mais da arte participativa,
não tenho assim tanta experiência, porque participei, por exemplo, como não atriz num filme, a fazer de mim própria, essa mistura de mim própria e do alter ego da realizadora, e achei interessante isso como experiência, e se calhar, de facto, se eu fosse atriz, o filme seria muito diferente, e há ali qualquer coisa que tem a ver com uma projeção, sim. Depois, esse portal Boala que o Hugo referiu, que eu edito há 11 anos, também não tendo diretamente a ver com artes performativas, é um grande... Eu gosto de estar em interesferas de várias geografias, de várias áreas disciplinares, e também é uma forma de arte participativa, sem dúvida, mais na questão do acesso ao conhecimento e da produção do discurso, e de não serem autores consagrados só, ou pessoas e estar sempre um bocadinho à procura de novas vozes, novos lugares de enunciação, e nessa polifonia de mundos, não ficarmos fechados no nosso meiozinho cultural de Lisboa, Porto ou Montemoro Novo, e ser, de facto, sempre este olhar entre o local e o global que me interessa trabalhar. Depois, também outra experiência recente foi o projeto Terra Batida com a Rita Natálio, em que fizemos uma rede de problemas socioambientais, e estávamos a ouvir, a ir acompanhando projetos de vários conflitos ambientais de Portugal, e a partir daí tentar fazer coisas artísticas a partir de problemas muito concretos. E cada vez há mais projetos desses em que se mistura o saber, e não ser os artistas que vão ouvir essas pessoas aos locais onde elas trabalham, ou então também trazê-las ao palco, não é? Esta via de dois sentidos que acho interessante. Depois tinha aqui algumas problematizações para fazer de alguns problemas que levanta este tipo de arte, mas fica para a segunda. Ok, obrigado, Marta. João, para fecharmos esta primeira volta. Para mim, bom, eu acho que há sempre uma dimensão, no meu caso, muito associada, que eu associo a participação em relação ao meu trabalho enquanto artista e programador, também está muito ancorada ao contexto social, político, de onde eu venho, do meu passado, lá está, e que definiu um pouco também algumas dimensões de aproximação à criação artística. Fiz alguns espetáculos em que integrava subgrupos sociais, mas dentro de uma assinatura artística, portanto não considerava uma arte participativa na dimensão em que há uma participação mais de uma voz mais presente dessas pessoas, mas interessava-me, sobretudo, este espaço mais muitas vezes falamos de dar voz, e aquilo que me interessava muitas vezes era dar imagem também. Ou seja, estes espaços de visibilidade que acontecem são espaços de visibilidade, não é? O palco, os espaços de visibilidade, a dimensão artística que apresenta, o próprio teatro tem essa dimensão por excelência do espaço de onde se vê e para o qual estamos a propor essa experiência visual. E, portanto, interessou-me muito pensar o teatro sempre como espaço de visibilidade, e ao colocar, ou simplesmente fazer esse gesto quase do champiano, de recontextualizar ou de transpor uma coisa que tirando do seu contexto habitual, como fiz, por exemplo, em 2008, em Almada, havia um grupo de skaters em frente do Fórum Municipal Romeu Correia, que continuam, é um movimento de skater em frente do Fórum Municipal, e a minha proposta era para um evento de abertura da quinzena da Juventude de Almada, e a minha proposta foi convidar aqueles skaters a fazerem exatamente o mesmo, mas dentro do palco do teatro do Fórum Municipal, onde nunca tinham entrado. Lá está, é um gesto, neste caso foi um gesto, aqui já a aprofundar um bocadinho esta dimensão, mas foi um gesto artístico meu, obviamente muito consciente da parte deles, dessa experiência, dessa oportunidade, dessa visibilidade
que lhe estava a dar, mas, e que o contexto permitia, mas, enfim, porque há vários exemplos nesse sentido, mas há esse gesto de recontextualização como espaço de visibilidade, ou de dar novas visibilidades, novas vozes, como espaço também de formação, de educação. Há vários projetos que nós temos desenvolvido, participativos, mas puramente educativos. Há uma dimensão artística, claro, mas o foco é a formação, a educação, o encontro, e também são espaços, para mim, essa dimensão da participação são espaços também, sobretudo, de liberdade, não é? Em que há essa valorização, há uma valorização da individualidade de todos aqueles presentes. Há outro aspecto que tem a ver com essa liberdade, com essa dimensão, para mim, assenta muito em três conceitos que eu acho importantes, que são espaços ou seja, este gesto de inclusão que integra e digere estes espaços também de culpa, de vergonha e de trauma. Eu estava a pensar nisto hoje, porque realmente quando falamos em incluir ou quando falamos em integrar ou em representatividade, na verdade estamos a falar em feridas, em muitas feridas, não é? Sobretudo eu associo a espaços que colocam colocar o dedo nessas feridas que são individuais, que todos nós temos as nossas culpas, as nossas vergonhas, os nossos traumas, e estes espaços acabam por permitir uma certa... por retrabalhar essas dimensões com uma dimensão ou com objetivos que não são aqueles que a sociedade civil que assenta, que a linguagem da sociedade civil assenta. Enfim, isto fica por aqui. Obrigado, João. Eu sei que era arriscado este pontapé de saída, mas parece-me que esta ideia macro, para depois podermos falar de arte participativa, é muito relevante, não é? Esta ideia de participação como um espaço onde se toma parte, onde se assume uma partilha, onde se decide junto, não quer dizer igual, onde nos confrontamos com a diversidade também, não é? E onde muitas vezes a própria ideia de associação inevitavelmente está presente. Porque implica uma outra e um outro para existir essa participação. E como essa ideia, essa prática é algo tão frágil nas nossas democracias hoje. Não é por acaso que, se nós também percebermos os percursos históricos e os grandes booms da arte comunitária, depois vem a arte participativa, para ficar mais enfocada no indivíduo, nas competências que cada um de nós tem que desenvolver para se enquadrar em determinada estrutura social, e não tanto o que é que o coletivo tem que fazer, tem que pensar junto, para que cada um tenha o seu espaço dentro da sua diferença. É uma mudança muito significativa ali nos anos 80, 90, de alguma forma. E eu diria que é extremamente importante olhar para essas fissuras que hoje temos nas nossas realidades e perceber como é que a arte, como é que as programações culturais, como é que a escrita sobre e com arte, como é que os públicos podemos aproveitar também este momento para muito mais do que perpetuar ideias pré-concebidas e muitas vezes erradas sobre participação. Aquela ideia de que participação gera participação. Ok, mas não é sempre assim. Não é necessariamente assim, não é tipo vacina, e mesmo a vacina tem só uma percentagem, não é? Isso seria outra discussão, de eficácia. Portanto, a participação tem impacto e tem eficácia e tem consequência quando tem qualidade. Quando esse processo participativo não é ilusório. Quando ele se propõe realmente a que as pessoas distribuam responsabilidades, compromissos, que falamos tanto hoje aqui de manhã, os compromissos nos processos.
quando os direitos cívicos e políticos de todos os envolvidos estão aí presentes, né? De todas e de todos os envolvidos. E deste ponto de vista, é muito interessante perceber como se está a encomendar à arte, ou não, gostava de ouvir a vossa opinião, esta missão de resolver e de colar cacos em que a democracia está neste momento. Vocês acham que é isso que está a acontecer ou não? E já agora, como é que esta arte participativa tem lugar nas vossas programações, na vossa escrita e também nas escolhas enquanto públicos? Tan, 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 tan. Força, Marta. Não, acho que a arte não pode ser nenhuma coisa salvífica diferente de fora do mundo ou da realidade, não é? Faz tudo, ela enferma de todos os problemas de relações de poder, da sociedade consumista, não é? Estamos aqui num teatro onde também quer dizer, são produtos de consumo cultural e tudo mais. Não dá para pensar que é um espaço, uma redoma onde tudo isso não existe, claro que. E então será sempre um ambiente interessante de experimentação, neste caso da arte participativa, onde a experimentação não é só artística, é também de relações, de social, política, tudo mais, mas não precisa de se auto-intitular como tal. Aqueles projetos que dizem somos muito politizados e não sei o quê, não é por aí, não é? Até porque isso quase que retira Somos um laboratório de experimentação política, que é uma coisa que eu acho... Sim, e às vezes parece projetos muito certinhos que cumprem objetivos claros, e por isso é que eu repito a ideia de é interessante o que despoleta isto sem saber o que é que vai resultar, e será sempre esse lado do imprevisível. E até porque fizeste uma observação interessante que eu nunca tinha pensado, a passagem da arte comunitária para a arte participativa como mais debruçada sobre o indivíduo e essa relação one-to-one com os seus próprios problemas e depois como é que... E isso será sempre um laboratório interessante de experiências. Não fazer mais perguntas, não se fecharem certezas, tudo mais. E agora, em relação à democracia, de facto, e às liberdades, já sabemos que isso será uma... Struggle is a constant... freedom is a constant struggle, porque nada está garantido, não é? Tivemos recentemente experiências em que tudo pode desabar e mudar completamente o nosso panorama sociocultural e económico e sanitário e tudo mais, e o que podemos... pensar a partir daqui também é que haja instituições minimamente seguras, porque os poderes mudam e então essas instituições não são só as instituições, o museu tal, ou o centro cultural tal, ou o teatro tal, mas tem que ser em nós, não é? Este lado de cidadãos exigentes, quanto mais coisas vemos, mais queremos participar e essa ideia também de partilhar autorias e toda a gente terá coisas a dizer e dentro da sua mundividência todas as pessoas serão interessantes e têm uma singularidade e ter a oportunidade de expressar essa singularidade, encontrar em si momentos de expressão na vida, isso é de facto um privilégio, mas devia ser um direito para toda a gente. Então acho que aí a arte tem um papel muito ligado a uma construção de democracia saudável, de facto, porque nos países, se calhar, onde há mais acesso gratuito à vida cultural e às artes e à formação artística, como qualquer pessoa ter direito a aprender um instrumento e a saber línguas e a fazer teatro, mesmo que não venha a ser artista nenhum, mas isso dá outra capacidade de entendimento do mundo. Acho que devemos, de facto, ter isso como um direito e não como um privilégio só de alguns. Agora pegava nisto. Sim, acho que a arte participativa traz também muitos desafios às instituições e uma grande pressão sobre as instituições, no sentido que há uma grande responsabilidade perante aquilo que estamos a propor
e perante aquelas pessoas que aceitaram este desafio. E, sobretudo, quando estamos a falar em projetos como o Meio no Meio, ou o anterior projeto Parties, que também coordenamos, o Odisseia, essa pressão e essa responsabilidade é ainda maior. São projetos artísticos de inclusão social e, portanto, estamos a trabalhar com pessoas com diferentes situações de vulnerabilidade social e temos que ter em atenção tudo isso. Portanto, primeiro, ter atenção de que não vamos salvar vidas, não vamos transformar a vida das pessoas, podemos realmente trabalhar determinadas competências, criar espaços de oportunidade, de experimentação, também como o Mavá referiu hoje de manhã, que através do Odisseia interessou-se por um caminho profissional que até então talvez não tivesse acontecido, mas na verdade são pequenos passos que damos, são pequenos espaços que criamos que podem ou não ser aproveitados, mas que temos que ter atenção a todas as dinâmicas que existem nestes grupos, todas as situações que extravasam os projetos e que temos de ter atenção e podem influenciar também a própria dinâmica do grupo e a forma como as pessoas se relacionam. Para isso é muito importante também, e queria esta nota, ter também pessoas nas instituições com diferentes competências para lidar com estas situações. É isso exatamente que eu tinha aqui provocar no bom sentido. Onde é que fica o diálogo e a articulação com os técnicos sociais, educativos, da saúde até, nomeadamente nestes projetos, porque muitas vezes, obviamente, há aqui questões que não podem, nem devem, se calhar, eu diria, e até mais longe, ser resolvidas num projeto de arte participativa, mas ele pode explotar e ativar um diálogo com outros agentes dos territórios que podem ter essa complementariedade. Como é que acontece isso no vosso caso? Porque eu acho que isso se aplica aqui em algumas instituições que têm um lastro mais continuado nos territórios. Como é que isso tem acontecido, Marta? Desculpem este desvio, mas é inevitável. Não, é importante, eu acho mesmo importante frisar isto, porque foi uma aprendizagem também para nós, ao longo destes anos. Fomos aprendendo muita coisa e uma das aprendizagens no projeto Odisseia foi que realmente não podemos estar a desenvolver um projeto destes sem ter a bordo, sem ter comprometidas com o projeto as equipas da área cultural e da área social, nestes municípios que estão a coordenar também o projeto connosco. E isso, do Odisseia para o Meio no Meio, foi realmente um passo muito importante. Portanto, o Meio no Meio tem uma equipa dupla em cada território, de duas coordenadoras, uma que vem da área social e uma que vem da área cultural, e que realmente estão implicadas no projeto, conseguem identificar as necessidades de todos os envolvidos, necessidades várias, conseguem acompanhá-los de forma a que o projeto realmente, que os participantes se sintam confortáveis, seguros e que o projeto depois consiga realmente cumprir todos os seus objetivos. Isso é muito importante, acho que nas instituições culturais que abraçam a arte participativa têm que ter consciência de que é preciso tomar determinadas decisões no que respeita ao orçamento, a recursos humanos, a perfis. Portanto, estes projetos são projetos complexos que implicam uma grande implicação e dedicação das pessoas que trabalham neles, portanto, que são responsáveis por eles. Precisam também de determinadas competências de mediação, nomeadamente, que por vezes não existem em algumas instituições, e precisam de orçamento e precisam de tempo. Mais orçamento e mais tempo do que projetos não participativos, talvez. E é preciso que as instituições também reconheçam isso e é preciso ter coragem, então, para programar estes projetos. É verdade, sim, é verdade. É uma opção. É preciso, porque senão vai criar tensões desnecessárias nas equipas, nas pessoas que participam, nos artistas, enfim, portanto os projetos deixam de realmente fazer sentido em alguns casos. Dizer-vos para não me perder, portanto, dizer que realmente esta questão, esta aprendizagem de perceber que perfis é que são necessários ter atenção também às necessidades das diferentes pessoas. O projeto Meio no Meio teve uma situação de tensão que vários projetos tiveram nesta edição do Parties, que foi a pandemia, que colocou em causa
não só o normal desenvolvimento dos projetos, mas também a ligação entre as pessoas, entre grupos que estavam a constituir-se, a criar relações e que de repente este elo desmontou-se, portanto as pessoas deixaram de estar umas com as outras e percebemos rapidamente, portanto na Arte em Rede e as equipas dos municípios, que não podíamos deixar essas pessoas sozinhas naquele momento criamos determinados mecanismos de contacto com aquelas pessoas, para além do projeto, dentro do projeto, os artistas, os coordenadores, os mediadores, adaptaram-se à circunstância e criaram aqui metodologias para que aquelas pessoas não se sentissem sozinhas, isoladas, apesar de todas as dificuldades e que sabemos de acesso também a tecnologias, à internet ou a estes meios que naquele momento nos faziam estar juntos, era a única forma de estar juntos, mas foi um trabalho muito, muito individual, sobretudo das equipas municipais, que não deixaram aquelas pessoas sozinhas e mantiveram-nas em contacto, mantiveram-nos a todos em contacto uns com os outros. Portanto, Marta, essa ideia de complementaridade, até para que se possa aprofundar devidamente o trabalho artístico e ele não perca essas características, parece-me algo aqui também de fundamental a sublinhar, não é? O artista não como salvador que vai resolver todas as questões que emergem de um processo desta natureza. O John e a Fátima, se calhar com experiências distintas, obviamente, mas gostava de vos ouvir também. Sim, a Marta disse já bastante, estava a ouvi-la e reflete bastante da minha experiência e também do meu pensamento. Eu tenho uma noção, não sei se é partilhada pela maior parte das pessoas que aqui está, que ter projetos com estas características, projetos participativos numa programação de uma instituição cultural, seja um teatro, no caso da oficina são vários equipamentos, mas é um centro cultural, não é assim tão habitual, e eu peço desculpa, não estou nunca a falar de Lisboa, até porque estou neste momento a falar de outros sítios do país, de outros locais, neste caso falo de Guimarães, mas poderia falar de outros locais, não é assim tão habitual e há uma série de motivações para que isto aconteça. A maior delas eu acho que tem muito a ver com investimento. É preciso um enorme investimento por parte das instituições e das pessoas que estão nas instituições, as primeiras as que estão à frente das instituições, para que este tipo de projetos possa acontecer de uma forma efetiva, de uma forma plena e que ninguém se sinta defraudado. E quando eu falo de investimento, não estou apenas a falar de investimento financeiro. São muito poucas as instituições no contexto nacional que têm este lugar de privilégio, que é ter condições financeiras, condições de infraestruturas, de espaço, equipas, recursos humanos, que é fundamental, e o tempo. O tempo é completamente distinto a forma como medimos o tempo e como utilizamos o tempo num projeto participativo ou num outro projeto qualquer que faz parte da programação regular. E, portanto, quando eu estava a olhar para a pergunta que lugar é que ocupa os projetos participativos na programação regular, no caso da oficina, quando eu falo oficina é uma cooperativa que gera vários equipamentos, mas posso falar do Centro Cultural Vila Flor. No caso do Centro Cultural Vila Flor, ela ocupa um espaço que eu gostaria que fosse maior, mas efetivamente ocupa um espaço já de relevo. É importante nas nossas discussões, é importante no nosso pensamento e é importante na nossa ação. Mas tenho noção que isto é quase uma exceção e não a regra, porque há um enorme investimento que é necessário para este tipo de projetos e que a voracidade do que nos é pedido, a forma como nos é pedido, por uma programação regular, que demos resposta aos artistas, que demos resposta aos públicos, aos diferentes projetos que nos chegam às mãos, não é? Este dá resposta, que é o aqui e agora, tiram-nos todo o tempo e toda a disponibilidade para pensar a arte participativa e para pensar como é que podemos efetivamente trabalhar nestes processos. Portanto, nós andamos sempre aqui assim, em lutas, em tensões, não é? Por um lado, a importância que isto tem no projeto artístico também, mas depois no projeto da forma como nós relacionamos com o território, com as pessoas, com os públicos, mas também com as instituições que fazem parte daquele sítio onde nós estamos, mas depois as respostas todas que nos são e bem exigidas, sejam pelos executivos políticos, sejam pelos próprios públicos,
sejam pelos artistas, que é preciso. Portanto, é assim, é um lugar de tensão, como tu disseste. É um lugar de tensão. João, queres avançar tu? Sim, no caso da Boca, os projetos participativos estão divididos sobretudo talvez em dois aspectos. O primeiro tem a ver mesmo com o convite a artistas para criarem projetos que são os artistas que decidem, que têm essa dimensão participativa. Por exemplo, nós tivemos agora na Bienal o coletivo chileno e feminista Las Tesis, que trabalharam com várias mulheres, que abrimos um open call para participarem num workshop com elas e que resultava depois na apresentação de uma performance. Portanto, neste caso, aquilo que eu fiz foi convidar estas artistas que já desenvolvem essa prática para que pudessem trabalhar localmente. É muito interessante depois essa dimensão, no caso delas, porque há aspectos que são globais, não é? A nível de direitos e de representatividade das mulheres, de liberdade de expressão, etc. E elas trabalham, ou seja, dentro da estrutura do trabalho delas, elas têm espaços em que incluem a dimensão local, as vozes, os pontos de vista das pessoas locais, das mulheres, neste caso, que eram apenas mulheres, que participavam no projeto. Portanto, há projetos que são definidos por artistas, já, portanto, aquilo que nós fazemos é o convite. Há outros projetos que são definidos, neste caso, ou por mim, numa dimensão artística, porque eles são pensados também numa forma muito consequente naquilo que é o espaço ou que eu proponho a refletir sobre o espaço de programação. É um projeto que iniciámos este ano que se chama A Defesa da Natureza e que nasce, sobretudo, como uma homenagem ao Joseph Beuys e que tem duas atividades paralelas. Uma chama-se Quero Ver as Minhas Montanhas, que teve curadoria do Delfim Sardo e da Sílvia Gomes e que convidava artistas a criarem objetos artísticos em espaços naturais de Lisboa, Almada e Faro. E outro que são as plantações de 7.000 árvores, porque o Joseph Beuys fez na Documenta em 81 uma ação que se chamava plantação, aliás, 7.000 árvores apenas. E, portanto, nós queremos partir desse gesto de plantar e abrimos um open call para plantações que já decorreram, a primeira vaga de plantações em Lisboa, Almada e Faro. Portanto, o que é solicitado neste gesto não é só o gesto de plantar, mas é também de cada pessoa de atribuir um título àquela sua criação natural / artística, ou seja, olhar o gesto da plantação como um gesto de criação artística ao mesmo tempo. Essa é uma primeira etapa e a segunda consiste em que, sendo nós uma estrutura que desenvolve uma programação regular, pensarmos nesses espaços que estamos a criar, espaços de futuro e que têm uma relação em que o tempo define muito a relação que todos os envolvidos vão ter com aqueles espaços. Temos que cuidar daquelas árvores, daquelas plantas. Estamos ao mesmo tempo a projetar a relação que nós, programadores e instituições artísticas e públicos, temos com os espaços naturais. Aquilo que pensamos esses espaços que estamos a desenhar agora para o futuro serão espaços de programação da Boca nos próximos anos. Ou seja, estas plantações de 7.000 árvores entre Lisboa, Almada e Faro não são só serão programados a partir das nossas propostas, mas abrimos também espaços para que os próprios municípios, associações locais, públicos, possam propor atividades culturais nesses próprios espaços. Portanto, acaba por ser um trabalho numa dimensão transgeográfica, porque ele estende-se em diferentes geografias do país e pretende abrir-se a outras geografias, colaborativo ou participativo, porque realmente as pessoas que participam
criam as suas próprios objetos artísticos, as suas próprias obras de arte, que são obras naturais, ao mesmo tempo, através de um título, simplesmente de nomear ou de atribuir-lhe um título. E, por outro lado, outra dimensão tem a ver com a educação, com projetos educativos que, e como dizia também a Fátima e agora, desculpa, a Marta, exato. Como dizia a Marta, a relação com o tempo realmente é mesmo muito importante. De facto, este projeto, como este que eu acabei de referir, a Defesa da Natureza, é um projeto que nós desenhámos há 10 anos. Ou seja, queremos pensá-lo uma participação continuada e uma programação também continuada há 10 anos, que nos implica a nós de uma forma intrínseca, não é? A todos, públicos e artistas. E a dimensão educativa tem esse aspecto também muito, muito relevante, que é com o tempo, com a consequência do tempo, não é? Por exemplo, projetos como temos desenvolvido todos os anos a Boca Sub-21, que acontece ao longo de 3 meses, em determinadas geografias, Lisboa, Almada e Faro, mas fizemos também, por exemplo, o ano passado, em pandemia, online. E isso permitiu, de facto, acho que é outro aspecto que eu acho que seria interessante também discutir, como é que o online veio também a desenhar novas formas de participação, não é? Porque, de facto, esse mesmo projeto acabou por incluir jovens dos 15 aos 21 anos, de 10 geografias diferentes do país. Que de outra forma, se calhar, não se teriam cruzado. Exatamente, sim. E, portanto, a relação com o tempo e com o espaço, nesta relação, não só agora com o online, mas também com este contrato com o tempo que nós decidimos empenhar num determinado projeto, acho que é bastante importante. Ok. Sara, quando fazes as tuas escolhas do que vais ver enquanto público, que lugar é que tem aqui a arte participativa? E não me esqueci de ti, Gonçalo. Também é só para... Pois, como a Fátima estava a falar há pouco, de facto não é assim tão comum nós vermos programação com arte participativa. Obviamente que se tem a ver com a minha área da saúde, eu chama-me logo a atenção, obviamente. Ou então vamos pelas fichas técnicas muitas vezes, infelizmente, porque, pronto, se a Joana Craveiro faz o texto, se calhar chama-me a atenção, porque eu conheço o trabalho dela. Se é uma Madalena Vintorino que desenvolve, também sabemos que é um selo de qualidade à partida, não é? E, portanto, sendo uma espectadora assídua, entre aspas, teremos, se calhar, uma capacidade de escolha diferente do que, ok, isto para mim é chinês, não é? Estou a ler uma programação, para mim não vai dizer nada. Ok, é arte participativa, mas eu não sei o que é que está aqui, vou um bocadinho às cegas. Portanto, se existe já uma criação de público interna, nós podemos escolher de uma maneira mais informada, senão terá de passar também pela divulgação, pela descrição, pelos teasers. Por exemplo, acho que este espetáculo, a Vera Marmelo fez um trabalho excelente em termos de teaser, porque ela foi publicando as fotografias incríveis na internet. E eu, por exemplo, tive conhecimento do espetáculo assim. São também outros... Exatamente, são também projetos que exigem outras formas de comunicar e são também muito exigentes desse ponto de vista, ou desafiantes, vamos chamar assim. Gonçalo, e escrever sobre um projeto destes, por exemplo? Isso para mim toca numa palavra que tem estado aqui a bailar e que eu depois também queria relacionar com outras questões, mas que é a palavra tempo. Ou seja, eu, enquanto jornalista, propor-me escrever sobre um espetáculo, por exemplo, como este do Vítor Hugo Pontes, que infelizmente, falha minha, não consegui fazê-lo, eu acho que implica uma abordagem diferente e específica. Sim, porque, lá está, se estamos a falar de arte participativa, eu acho que não posso fazer aquilo que será a minha abordagem talvez mais habitual, e que é ir assistir a um ensaio, a um momento qualquer de um processo de criação e depois, habitualmente, ter um interlocutor ou uma interlocutora privilegiados, que são, no caso,
os criadores, encenadores, autores. Ora, se estamos a falar de arte participativa, isso seria completamente falhar o alvo se eu fizesse uma abordagem do mesmo género. Por isso, quando eu digo tempo, é que se calhar para fazer um trabalho como eu acho que o deveria cumprir com um espetáculo, por exemplo, como este, implicava provavelmente estar a assistir a vários ensaios, ao processo de criação, a estabelecer também, de alguma maneira, uma relação de confiança com o grupo de trabalho para também poder sentir o pulso e ecoar um pouco aquilo que são as reflexões, as preocupações dos envolvidos. Portanto, isso muda também tudo em termos de comunicação, porque se eu não tiver uma noção clara daquilo que está implicado na criação de um espetáculo deste, se apenas me chegar como mais um espetáculo que está a ser programado, eu não vou à partida ter essa leitura imediata e perceber que, em vez de começar a trabalhar 2 ou 3 semanas antes do espetáculo estrear, deveria estar a fazê-lo, se calhar, 3 meses. Isto partindo do princípio que os tempos de criação também são minimamente generosos, mas deveria estar a fazê-lo com um timing completamente diferente. Num tempo mais dilatado, não é? Sim, claro. Porque acho que senão seria um trabalho superficial e pouco sério. Eu falava também do tempo e da forma como tem sido aqui discutido, porque isto me levanta também outras questões, que é pela própria natureza da arte participativa e naquilo que também já foi aqui abordado como a necessidade de estabelecer relações necessariamente com a educação, por exemplo, não querendo assacar responsabilidades a quem já faz o trabalho de colocar estes projetos, a dar vida a estes projetos, preocupa-me sempre um bocadinho o dia seguinte ao último espetáculo. Ou seja, o que é que fica depois? Que acompanhamento é que é feito depois de o processo terminar? Ou seja, isto é episódico, faz-se uma vez, as pessoas são envolvidas e depois cada um vai à sua vida, ou, na verdade, há um follow-up, há uma preocupação em perceber o que é que isto eventualmente deixa a germinar nos envolvidos. E isto, para mim, ainda se prende com uma outra questão, que é das expectativas. Ou seja, é fácil perceber que há diferentes níveis de expectativas aqui. Há a expectativa da instituição, a expectativa dos criadores e a expectativa dos participantes. E acredito que muitas vezes não sejam inteiramente coincidentes e, portanto, parece-me também que, para quem está de fora, é interessante, pelo menos, questionar um bocadinho em que ponto é que estas expectativas acabam de se encontrar. Gonçalo, não é? De alguma forma, quando se inicia um processo desta natureza, e falamos muito de manhã sobre isso, é uma preocupação que foi bastante sublinhada e foi discutida também. Quando se inicia um processo desta natureza, temos um cruzamento de agendas distintas. E não há mal que assim seja, diria eu. A questão é, muitas vezes, a prioridade dessas agendas e como isso é de uma forma transparente e clarificado para cada um dos envolvidos. Acho que muitas vezes há aqui uma situação até de gerar nestes processos um vocabulário comum, que é diferente do vocabulário homogéneo. Às vezes essa confusão, não sei se intencional ou não, é muito feita. Não? Estamos a falar de um vocabulário heterogéneo e diverso, mas que haja a possibilidade, quando nós estamos aqui a falar de arte participativa, estamos a usar uma mesma palavra para provavelmente ideias muito distintas que podem estar aqui nesta sala relativamente a isso. E isso confunde a nossa discussão. Isso não nos ajuda realmente a ter um debate aprofundado do ponto de vista democrático. Então tem que haver também um vocabulário, um léxico que nos ajude a entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A arte comunitária tem determinadas configurações. Eu detesto estas etiquetas à frente da palavra arte, não é? Mas isso tem a ver com a minha concepção de cultura e de arte e, portanto, eu acho que para mim está inerente essa dimensão participativa e comunitária. Sei que obviamente não é assim e nunca desejo que se tenha apenas uma ideia de arte, era o que mais faltava. Mas para haver uma discussão séria destes processos, nós temos que partir
temos que informar qual é o nosso ponto de partida, até para encontrar eventualmente pontos comuns nesses trabalhos. E isso está muito relacionado eventualmente com essa questão das expectativas, diria eu, e também a maneira como falamos do abandono, não foi? A Madalena falou bastante sobre isso de manhã, essa questão... Sobre o quê? Peço desculpa, não percebi. Do abandono, o fim, não é? O abandonar as pessoas, não é? E isso provavelmente é algo que nós temos que pensar com esta tal complementaridade. Não é necessariamente uma instituição cultural que tem que estar a cumprir. Sim, de acordo. Quando trabalhei muito tempo em prisões, e eu dizia sempre, bom, eu não peço a nenhum juiz, nem a nenhum guarda prisional, nem a nenhum diretor de uma prisão para vir ensinar um espetáculo de teatro. Porque é que vão estar a pedir ao artista que resolva um problema de inclusão social daquele recluso? Às vezes é preciso fazer mesmo uma caricatura para se entender o que é que se está a pedir ao outro lado. Agora, que se ativam uma série de formas de estar, de padrões de relação, num contexto de criação, que muitas vezes são levados para outros contextos, noutras, e que podem eventualmente ser aproveitados no bom sentido, por exemplo, por um técnico de reinserção social que percebe que aquela pessoa está a desenvolver uma série de outras formas de estar, e isso pode ser a ter uma mais-valia para o seu processo de saída da prisão, porque não? E nós estamos aqui necessariamente a falar de instrumentalização. Mas isto conecta-nos com algo que eu gostava que fosse a nossa próxima ronda, de acordo com o acordado, não temos fugido muito do acordado, e para abrirmos também aqui o debate que acho fundamental, que tem a ver com os riscos e as potencialidades deste trabalho da arte participativa. Um pouco esta ideia da participação enquanto panaceia, e também o risco da própria participação se tornar em mais um produto extremamente vendável, porque, por exemplo, legitima a democracia representativa e continua a fragilizar eventualmente uma democracia com características mais participativas. Então é interessante entendermos como é que podemos, por exemplo, contrariar este grande risco de nós colocamos o nome participação e fazemos projetos artísticos participativos e, portanto, a coisa é consensual. Eu costumo dizer que acho muito estranho que um projeto artístico agrade em simultâneo a políticos, a programadores, a pessoas que participam, a públicos, mais às pessoas da escola, mas eu acho isto estranhíssimo. Há alguma coisa, há aqui qualquer coisa em termos de dissenso que me deixa preocupado, porque isso é a essência de uma relação democrática. Eu não quero dizer que não se construa a partir daí, não é? Qualquer coisa, a partir desse dissenso, há espaço para construção. Porque se é de um, se é do outro, e conseguimos também ter uma visão mais coletiva do que está a acontecer. E, portanto, com este ponto de partida, eu já avancei com este risco da panaceia, que eu acho que é assim uma realidade super forte, não é? Parece que nós colocamos a palavra participativa e a coisa está vendida, ponto final, parágrafo, e não está. É só olhar para as taxas de abstenção. Depois há quem nos tente impingir uma crise participatória. Não é bem assim. Há outras formas de participar. Os jovens, por exemplo, os jovens não participam. Participam, mas não participam das formas convencionais a que nós estávamos habituados a participar. E isso acho que é uma grande provocação aqui para a arte participativa, para nós pensarmos. Grandes potências que vocês encontram nesta arte participativa e, por outro lado, também fragilidades ou riscos ou desafios a que devemos estar bastante atentos. Posso pegar nisso? Não, acho que é efetivamente um risco disto da participação ser demasiado consensual e é muito apetecível a projetos políticos mais populistas. Mas cabe-nos a nós, agentes culturais, que na verdade fomos nós que colocamos a participação nas agendas políticas, não foram os decisores políticos, portanto cabe-nos a nós também cuidar de que a participação seja sempre um espaço de questionamento, de confronto, de diálogo e de experimentação. Portanto, acho que a responsabilidade é também nossa de não deixar que seja esta coisa consensual e agradável e confortável, porque não o é.
queria também dizer, e pegando naquilo que o Gonçalo, que também é um risco, este risco da participação ser algo que depois é isolado do que é o projeto de programação da instituição e por isso defraudar também as expectativas de todos os envolvidos. Acho que há de facto uma responsabilidade na continuidade, na seriedade dos projetos que acho que devemos assumir e para isso é importante pensar nisso, não só nessa complementaridade com outras áreas, mas também perceber como os próprios projetos se podem cruzar entre si e como aqueles que participam nestes projetos de arte participativa realmente encontram espaços para continuar essa participação, ainda que de uma forma muito distinta. Portanto, talvez não através de um projeto como o Meio do Meio, mas porque não, e isso acontece na verdade já, os participantes do Meio do Meio são também, alguns deles, participantes do grupo de visionários em Marvila, ou participam num outro projeto da Biblioteca de Marvila, e portanto há assim cadeias de participação que vão surgindo e que não só conseguem responder às expectativas daqueles que sentem esta urgência de permanentemente participar nestes projetos culturais, mas que também conseguem chegar e abrir, porque isso também é muito importante, abrir a novos participantes, a novas pessoas, a novos públicos. E a outras estéticas também, não é? Estes são também espaços de cruzamentos de estéticas necessariamente distintas. E isso é, do meu ponto de vista, uma grande potência deste tipo de trabalho. Quem segue? Não, agora, cruzamento de estéticas, lembra-me que muitas vezes ficamos aqui um bocado encerrados numa formatação mais clássica do que é que será o trabalhar com comunidades os jovens que participam nestas coisas trarão sempre também outros inputs, e isto é muito importante para os artistas ou programadores ou jornalistas mais velhos estarem constantemente a levar chapadas na cara com a realidade. Por exemplo, uma das indústrias mais poderosas no momento são os videogames, mais do que o cinema e a música juntos. Isso é uma forma de participação ou de alienação, pode ser uma coisa e outra, mas também, quer dizer, perceber que isto está a ter um impacto imenso na formação de mentalidades e de opinião. Então, deslocar dos palcos para outro tipo de dispositivos, não é? Claro. Isso tudo faz parte do imenso potencial da arte participativa. E há bocado falaste de trabalhar com reclusos e tudo mais, e destas de sessões ou responsabilizar o projeto artístico a ir mais longe nas suas consequências, e de facto eu acho que o que nos protegerá disso, dessas falsas expectativas, é que os protocolos sejam muito claros e que é um momento no tempo. Claro que depois pode extravasar e haver relações de amizade e de amor e tudo mais, mas é naquele momento que se está a trabalhar com aquelas pessoas, porque isto tem suscitado muitos desencontros e mal-entendidos, até no cinema, não é? As Wandas do Pedro Costa que ficam... E é preciso que seja claro, há aqui um lado extrativista de um lado e do outro, um oportunismo mútuo da pessoa que pode contar a sua história e da pessoa que está a utilizar a história dela para o seu produto cultural. Portanto, também agora as autorias e alguma honestidade na repartição de autorias destes processos, que é também muito complicado. Portanto, eu acho que há um consenso a determinada altura, mas há sempre problemas. Mesmo quando o consenso é aparente, há muitos... a coisa está minada também no seu própria dificuldade de fazer isto bem feito, de forma a que, se for de facto tão consensual como diz, é porque é realmente estranho, porque não pode ser. Depois, também é interessante que situar este tipo de arte participativa numa dimensão em que a realidade
há um interesse alargado pela realidade, seja isso o que for. As realidades têm mais força do que a ficção, ainda que as telenovelas e os romances continuem a ter todo o seu público-alvo. Mas seja no cinema, no teatro, o teatro documental, todas essas áreas que estão tão potentes, né? Os artistas que trabalham a partir da memória, do arquivo, não é? Os artistas visuais que hoje em dia vão à geração pós-memória, que está a trabalhar a partir dos arquivos domésticos, dos arquivos institucionais. E isto há aqui, de facto, um acontecimento de procurar e aí a arte tem, de facto, uma dimensão também de registro. E há coisas que nós não nos apercebemos pelo projeto individualmente, mas quando vemos um projeto como o Timeline da dança da Ana Bigote Vieira e do João Santos, percebemos que são linhas que se cruzam e que esta figura naquele momento e a outra e tal compõem uma narrativa muito maior do que o tempo em que estamos a trabalhar agora, não é? Portanto, esta também leitura alargada e perceber isto com os contágios normais das tendências da arte, de influências do estrangeiro e, claro, há modas, mas vivemos muito nesta tentar perceber a realidade através de mecanismos artísticos e acho isso muito saudável também e das memórias como um potencial de contar histórias em que todos nos podemos identificar ou realidades totalmente diferentes da nossa e ser uma fonte de acordar para realidades que não sejam as mais óbvias de contos de fadas, não é? De ser assim uma abertura que eu acho esse o grande potencial. Mas tem muitos riscos também de tornar-se uma coisa muito domesticada e tudo mais. É uma das armadilhas. Dos principais riscos. Sara? Aqui, se calhar, uma outra visão. Acho que falámos bastante das artes cênicas, talvez, aqui na programação, porque era o que estava definido. E também falámos há pouco dos processos de cura das feridas das pessoas, ou que não íamos salvar ninguém, obviamente. No entanto, eu acho que uma das mais-valias da arte participativa ainda está por explorar. Quer dizer, estes projetos já existem em Portugal há imensos anos, mas poderão vir a ter uma implementação muito maior, nomeadamente na saúde, por exemplo, que é a minha área. Não propriamente para curar as pessoas, nem mudar a vida das pessoas, mas talvez para melhorar as condições de vida em que as pessoas estão, de certa forma. Ou seja, ao combater o isolamento social, ao melhorar a participação da pessoa em algo que está, essa pessoa em interiorização cognitiva, por exemplo, ou sofrendo algum tipo de violência ou de abuso, ao estar num processo de arte participativa, ela pode, de facto, ser uma mais-valia na sua vida, haver algum tipo de mudança ou de melhoria que uma medicina não é capaz de fornecer. Ou seja, a nível comunitário, isto tem imensas potencialidades, não é? Aliás, penso que a Direção-Geral das Artes abriu um concurso há pouco tempo com 19 candidaturas para a diminuição do estigma da saúde mental em relação a projetos artísticos. Portanto, vamos no seguimento desta questão. Em relação às limitações, não é? Eu lembro muitas vezes das questões éticas, não é? Que estávamos a falar, que é quem programa ou quem está a fazer o projeto, a ideia que estávamos a falar de haver uma linha ou cada participante ter um objetivo diferente, não é, no que está a fazer, mas teremos nós, ou seja, poderemos nós tentar mudar a vida dos outros, não é? Será esse um aspecto válido? Ou seja, todas as questões éticas do será que damos a verdadeira liberdade à pessoa para participar ou já temos o guião feito por eles, não é? Essa é uma das questões que me faz mais, enfim, questionar alguns dos processos. Vá. Obrigado pela clareza, Sara. Muito obrigado pela intervenção.
Gonçalo, Fátima, João, para de Posso? seguida abrirmos o diálogo. Eu fiquei agarrada àquele teu primeiro comentário antes de seguir, iniciar esta ronda, que é, quando programamos arte participativa, quando apresentamos arte participativa, é tudo muito consensual. Eu não concordo nada. Porque não acho mesmo que seja consensual. E eu acho que isso é um dos grandes desafios de programar arte participativa ou de programar projetos em que há uma participação efetiva das pessoas. É um enorme desafio mesmo programar. Disse que estranhava que fosse consensual. Não acho que seja. Pois, não é mesmo. Mas eu gostava, apesar de tudo, eu gostava que fosse um bocadinho mais consensual. Porque a mim me incomoda muito também esta... E alguns falsos consensos. Exatamente. Incomoda-me bastante também alguns falsos consensos. É um enorme desafio para nós, enquanto programadores, e não há assim tanto espaço nas programações pelo país de projetos em que a arte participativa seja uma realidade mais ou menos efetiva, ou mais ou menos intensa, ou mais ou menos plena. Não há assim tantos. Na verdade, é bastante residual na programação regular dos espaços. E quando acontece, e é uma coisa que eu penso já há algum tempo, quando a arte participativa acontece nas programações, com muitas exceções, como é óbvio, aparece sempre como ou muitas vezes, isto sempre não é correto, muitas vezes como um corpo estranho, como um corpo que não pertence àquela programação regular, àquela programação mais orgânica daquele espaço. Ou então arranja-se um chapéu, um festival, um ciclo, como se a arte participativa precisasse sempre deste colo, precisasse sempre desta bengala, deste amparo, e que a arte com profissionais e não profissionais não tenha aqui alguma dificuldade em encaixar na programação regular dos espaços. Assumi-la como programação. Assumi-la como programação, exatamente. Sem ter que ter um contexto específico. Sim, isso é uma questão que eu penso já há muito tempo. A minha prática, pelo menos tento que não seja desta forma, mas é uma discussão entre programadores, mais ou menos de voz alta, e é uma discussão da missão dos espaços culturais, dos projetos artísticos que existem pelo país. E é uma questão que não se fala assim também tanto quanto isso, não é? Porque parece que é preciso sempre uma justificação adicional para apresentar projetos em que há uma participação de outros, daqueles que estão regularmente fora das esferas. E esta necessidade de justificação é algo que a mim pessoalmente me incomoda, mas que é uma realidade que não é assim tão falada quanto isso. Tens toda a razão, Fátima. Acho que fica aqui um pontapé de saída para falarmos mais sobre isso. Mas acrescentar aí, por causa da questão dos públicos vulneráveis, né? Isto daria outra questão, mas vou deixá-la só como uma interrogação, né? Também como é que nós podemos cada vez mais olhar para a arte participativa como algo transversal às populações de um lugar em que se possam cruzar pessoas muito distintas e não se esteja necessariamente sempre a pensar este tipo de projetos para aqueles que nós identificamos como os que estão mais fora do normativo, não é? Eu acho que isso é um desafio grande que nós temos, entendendo também muito mais estes projetos como espaços de diversidade e que provocam também esse cruzamento e não necessariamente o grupo com as pessoas surdas e o grupo com as pessoas toxicodependentes e uma certa perpetuação dessa divisão social muito marcada também. Qual é o papel aqui das instituições culturais, das programações culturais para contrariar isso e também muito importante um próprio trabalho com as entidades financiadoras e com as políticas públicas para entenderem que todos e todas temos eventualmente a necessidade destes espaços de arte participativa e não só alguns. Mas isso é uma provocação que eu deixo. Gonçalo e João, para terminarmos e passarmos às perguntas, comentários, inquietações do público. Eu acho que o mais importante aqui realmente é esta ideia de encontro, não é? Mais do que de unidade, que muitas vezes falamos, ou de homogeneidade, que falamos muitas vezes
nesta criação dessa comunidade temporária. Eu acho que esta ideia de encontro e de perceber como é que a partir, lá está, muitas vezes, se esse guião, isso também é variável, se há um guião que está definido a priori ou não, acho que esses espaços, essa é a dificuldade também que me parece, e aquilo que é mais valioso, são esses espaços em aberto. Quanto mais aberto estiver esse guião, quanto mais, mas lá está, depende sempre dos projetos, não é? Mas quanto mais aberto tiver esse guião, quanto mais capaz ele for de representar, de incluir, talvez possa ser muito mais interessante essa transformação, mas a transformação a partir do encontro, ou seja, essa trajetória individual que cada um vai continuar a seguir a partir desse encontro, que não tem que ser, lá está, uma transformação de vida, mas há sempre uma transformação, há sempre um embate, não é? Esse embate que eu acho que é feito, lá está, com pressupostos que assentam na liberdade, nas escolhas de cada participante. Acho que essa é uma dimensão que é importante assegurar. Depois, outro aspecto que me parece fundamental é esta ideia de experimentar o outro, não é? De experimentarmos o outro ou os outros nesse diálogo de alteridade em que nós nos reconhecemos no outro a partir das nossas próprias capacidades e que esse encontro, lá está, essa capacidade de vulnerabilidade também, que é um exercício que é importante experimentar também, de nos nos permitirmos ser o outro, também esse é muito importante, esse encontro. E em relação, acho que dependendo agora também muito deste contexto político que nós estamos a viver a nível mundial, deste crescimento de forças extremistas, políticas extremistas, acho que, ao contrário, por exemplo, que já tem sido uma prática muito mais comum, por exemplo, na América Latina, conseguimos identificar projetos como, por exemplo, estas Lastésias que apresentámos, ou da Tânia Bruguera, que fazem diferentes projetos de diferentes países, em que a dimensão política é muito mais reivindicativa, em que essa manifestação está muito mais presente. Eu sinto que na Europa começa a haver também cada vez mais projetos em que a dimensão política acaba por ser muito mais presente e, sobretudo agora neste contexto em que as nossas redes estão muito mais ligadas com a internet, isso também permite desenvolver projetos muito mais globais ou transgeográficos, não é? Que isso acontece até de forma muito espontânea, muito interessante. Por exemplo, ainda Lastésias, deixa-me só fazer esta referência, Lastésias, que nós convidámos para vir aqui para desenvolverem uma performance. Elas, em 2020, fizeram 2 performances, um violador em Tu Caminho e o violador eras tu, isto em Valparaíso. E elas não preveram, por exemplo, fizeram naquilo, foi gravado com um telemóvel, foi colocado no YouTube, e de repente aquilo tornou-se um fenómeno global em que essa mesma performance foi replicada por diferentes centenas de mulheres em diferentes países. Lá está, era já participativo naquele gesto quando elas decidiram fazer, mas o facto da internet permitir esta comunicação e também de nos sentirmos tão identificados com alguns assuntos que dizem respeito ao Chile, mas de repente dizemos respeito a todos nós, esse reconhecimento e esse também exercício, lá está, da alteridade, claro, cria novos espaços de diálogo muito mais globais. E, portanto, eu prevejo aqui que há outras formas de... É muito interessante, Jane, estás a dar esses exemplos da América Latina, porque eu tenho, relativamente à arte participativa e à arte comunitária em Portugal, tenho sempre uma ideia de que nós não temos a noção, por causa de questões que temos muito relacionadas com a nossa memória e com uma certa
reflexão sobre o nosso percurso histórico, que fomos provavelmente no período pós-25 de Abril, nós já estávamos a experimentar este tipo de trabalho, este tipo de abordagem artística, já com um pé na democracia cultural, enquanto no resto da Europa estava na democratização cultural. Não deixa de ser muito interessante. Quer dizer, na verdade, os processos foram em simultâneo em Portugal, mas depois, anos 80, a entrada na União Europeia, com tudo o que isso representa, uma abertura do país para o bem e para o mal, e passamos a entrar numa lógica muito mais exclusiva do ponto de vista da democratização cultural, deixando estas experiências riquíssimas que fazem de nós um exemplo do ponto de vista europeu, até porque nós tivemos muitos artistas da América Latina exilados em Portugal, como vocês sabem, nesse momento em Portugal, que contaminaram imenso também o que foi a produção artística portuguesa. E esse é um lastro que nós temos deste tipo de trabalho, que, por exemplo, diferencia imenso do trabalho que é feito de arte participativa em Espanha, em Itália, e já nem vou ao contexto anglo-saxónico, porque é outra história. E desse ponto de vista, acho que valeria a pena. Achei interessante quando estavas agora a pegar nesses exemplos da América Latina, porque nós lá atrás tivemos essas contaminações e mesmo do ponto de vista estético há coisas que se cruzaram muito e que depois nós fomos limpando e colocando numa estética europeia, sempre com aquele complexo de queremos ser europeus, apesar de estarmos aqui, aquela coisa do costume. Não estou a trazer nada de novo, mas que neste contexto de arte participativa eu acho que é muito importante sublinhar e resgatar de alguma forma, e mais do que resgatar, atualizar. Acho que temos experiências, muitas delas com pouco registro, mas que valeria a pena voltarmos a elas, sem dúvida nenhuma, no tempo em que estamos. Gonçalo? Bom, eu acho que já muito foi dito por todos, tentando não repisar e não repetir aquilo que já foi muito bem apontado. Para mim, um dos riscos, que já se falou aqui também, mas aí gostaria de frisar um pouco, é precisamente essa ideia de que a arte participativa se possa tornar um produto e, portanto, um modelo replicado sempre da mesma maneira, que eventualmente possa até ser atrativo para alguns programas de financiamento específicos e, portanto, ter uma existência um pouco artificial e não motivada pelas razões certas. Remetendo-me agora a um exemplo com que eu contactei, não vou nomear porque não é de todo interessante, seria deselegante. Eu estive uma vez num contexto de festival em que estava a ser criado um espetáculo precisamente nestes moldes e foi fácil perceber que naquele exemplo concreto havia uma frustração muito grande da parte dos artistas que estavam a trabalhar, sobretudo por uma questão, não sei se foi isso que falaram de manhã, mas ouvi a palavra compromisso e que me parece também delicada em alguns casos particulares. Ali o que acontecia era que estava a ser trabalhado um espetáculo com uma população que fazia o melhor que podia para poder estar presente em ensaios, mas constantemente as pessoas não eram as mesmas, portanto o trabalho voltava ao zero, porque muitas vezes de semana para semana havia pessoas que desapareciam, que se tinham tornado absolutamente estruturantes no espetáculo e havia um constante avançar sobre o abismo, quase já na véspera da estreia, ninguém sabia muito bem com o que é que podia contar e o espetáculo estava repetidamente a dar passos atrás. Lá está, não me parece que haja fórmulas mágicas para isto, mas pronto, dentro daquilo que eu entendo que podem ser riscos, este parece-me um deles. Passando para uma parte um bocadinho mais feliz das potencialidades, já se falou também aqui da porta, da janela de experimentalismo que este contexto também permite. Parece-me que isso será, até do meu ponto de vista, quer enquanto jornalista, quer enquanto espectador, uma das coisas que mais me atrai, que é a própria desformatação do discurso artístico, porque visões de pessoas que não estão necessariamente tão enredadas em rotinas e práticas mais sedimentadas ajudam a abanar o próprio discurso. E isso parece-me das coisas mais saudáveis com que nós podemos lidar e que seria ótimo que acontecesse muito mais vezes.
há pouco tempo contactei também com um exemplo que me pareceu extremamente feliz, até porque eu nunca sequer o tinha... Fui assistir a um espetáculo, entrevistei em seguida o encenador e nunca me tinha passado pela cabeça que houvesse qualquer dimensão claramente participativa naquele espetáculo. Mas quando começámos a falar sobre o processo, e uma vez que toda a dramaturgia e todo o espetáculo eram construídos numa situação de uma casa de acolhimento para pessoas despejadas ou em situação temporariamente sem abrigo, percebi que tinha havido uma investigação de 2 anos junto de famílias nestas condições, para tentar perceber de facto as situações concretas porque elas passavam, mas aquilo que me surpreendeu verdadeiramente, e não sei se isto é uma prática habitual em Portugal, mas pronto, naquele contexto, sendo um espetáculo do National Theatre em Londres, eu fiquei de facto surpreendido que pudesse acontecer assim, é que as mesmas famílias que ajudaram a que o espetáculo tomasse forma, aquilo que me foi passado é que o processo não era tão vampiresco quanto podia soar, e essas mesmas famílias foram convidadas a acompanhar os ensaios no teatro e foram pagas para estar no teatro a acompanhar os ensaios e a dar o seu feedback sobre a peça que estavam a ver montada. E isso, para mim, parece uma realidade nova, mas que me faz também crer que os modelos em que a arte participativa pode acontecer, e se calhar isto é pura ignorância minha, mas podem ser muito mais vastos e incluir muito mais variáveis que à partida não são tão claras e óbvias. Eu diria que essa é uma das grandes características fortíssimas e inerentes e uma das grandes potências. É essa diversidade de práticas, não é? Quando nós quisermos fazer isto de uma maneira, alguma coisa vai muito mal. Abrimos espaço para perguntas, comentários, inquietações, dúvidas. Ali atrás uma pessoa... Eu tenho de segurar por causa do Covid. Ok, eu tenho um par de comentários e depois uma pergunta. É assim, eu acho que é muito interessante ver aqui, em tudo o que eu estive a ouvir aquilo que estiveram a dizer, e surgiu um termo que me parece extremamente importante, que é a questão do legado. Legado. É assim, a minha pergunta, eu vou começar por ela, que é: que papel tem o legado na criação destes espetáculos de arte participativa? Porque falou-se da temporalidade, da duração, isso tudo. Há desde a gênese, um pensamento focado no legado que vai ser deixado por parte daquele projeto de arte participativa. E depois é assim, um comentário pessoal. Eu trabalhei numa área que também tem a ver com o património cultural, mas que é ligeiramente diferente, que é a arqueologia, e eu noto que vocês têm a mesma dificuldade que nós tínhamos, que é tentar desassociar a atividade que nós exercemos daquela ideia do diletantismo académico, intelectual, que aquilo tem um papel na comunidade que está a ser afetada pelo nosso trabalho. Eu acho que é aquela ideia, no vosso caso será arte pela arte, muito diletante, muito hedonística, versus um termo que eu achei uma expressão que eu achei deliciosa, que é os mecanismos artísticos que já vão ter assim um legado mais permanente e que poderão fazer parte do tecido da comunidade. Pronto, eu deixo estes 2 elementos para vocês podermos comentar. Eu sugeria mais 2 questões, pode ser assim, e depois voltaríamos aqui a este lado. Portanto, as questões relacionadas com o legado e, na verdade, segundo o que eu entendi, esse cruzamento entre formas de produção de conhecimento distintas, não é? De alguma maneira que não fique só circunscrito à questão académica, mas que possa valorizar outras formas de produção de conhecimento. É isso? Não sei se entendi bem. Só nesse sentido, mas também para ser um ponto de partida, uma coisa quase grassroots, um movimento que deixe algo que possa depois ser um ponto de partida, não só para projetos semelhantes, mas também outros projetos de outra natureza. Não ser um exercício fechado sobre si só, que deixe algo para o futuro mais permanente. Está mais clara agora, pelo menos para a minha pergunta, não sei se para vocês.
Está mais clara. Muito obrigado. Outra questão? Eu gostava de colocar esta... Ficou-me aqui uma coisa quando o Gonçalo falou sobre o escrever sobre um processo destes, sobre um espetáculo de arte participativa, implicaria um estar presente muito antes, não é? Pronto. E ficou uma questão do porquê, ou seja, eu explico. Será porque eu percebo que na arte participativa, todos temos essa noção, todos falamos disso, e falou-se disso também de manhã, o processo é muito importante, mas na arte não participativa, se lhe podemos chamar assim, o processo é igualmente importante. A minha questão aqui é, será que há uma desvalorização do produto? E será que faz sentido isto? Ou seja, será que o produto não é tão valorizado por ser participativo e, portanto, com a intervenção de não artistas profissionais e, portanto, é preciso dar mais peso na sua escrita ao processo? Faz sentido? É um pouco indissociável também, o processo e o produto. Mistura-se muito, porque o processo... Não sei o que é que chamas produto. Como é que distingue? Quer dizer, o produto, eu estou aqui a falar do produto, o produto é aquilo que o público recebe com a folha de sala quando se senta na sala. Não é isso, mas quer dizer, o Gonçalo quando escreve, a questão surgiu aqui por causa desta intervenção do Gonçalo, não é? Como se para justificar de alguma forma uma escrita sobre um projeto destes, ele tem que estar sempre muito mais enfocado na questão processual e não tanto no seu resultado final. É essa a pergunta. Pronto, eu percebo perfeitamente e foi muito esclarecedor para mim, desculpem, aqui da parte dos programadores, e eu não tinha essa noção. Percebo perfeitamente que programar a arte participativa para um teatro seja um processo muito mais moroso e custoso, do ponto de vista orçamental, do que programar um espetáculo de uma qualquer estrutura. Eu percebo isso. Mas tenho aqui esta questão, e já uma vez tive a oportunidade de trocar algumas impressões com o Hugo sobre isso, da valorização do produto final. Quer dizer, eu sinto muito que ainda há um estigma em relação à arte participativa. Não muito sei bem. Okay? Obrigado, está claro. Está clara a pergunta, a questão do estigma. Ok. Mais uma, por favor, mais uma intervenção e voltamos para cá, está bem? Não é tanto uma questão, é mais uma impressão que queria partilhar, não sei se estou correto ou não, que é, claro que quando falamos sobre estes conceitos, estas ideias também estão aqui a ser expostas, estamos sempre a falar de zonas de tensão, de tangentes, de espaços em aberto, enfim, não é por acaso que durante a manhã e aqui também nesta conversa surgiram questões como a linguagem, porque há dificuldade em definir evidentemente uma série destas questões, de as situar de alguma forma. E achei curioso ontem ao ver o espetáculo do Vítor Hugo, mas também já vi isso em muitos espetáculos da chamada arte participativa, que é o próprio espetáculo refletir precisamente as questões que estamos aqui a pensar e a refletir. E acho isso muito curioso no sentido em que acho que isso expõe que realmente todas essas questões são questões em aberto. E pensando um bocadinho numa coisa que a Madalena Vitorino disse aqui de manhã, que precisamente a Madalena dizia um bocadinho que estas questões são praticamente irresolúveis, estão sempre no contínuo desenvolvimento e a única possibilidade de as superar é precisamente haver um espaço de comunicação transparente entre todos os participantes do processo. E eu tendo a concordar com isso, mas a minha questão era um bocadinho esta ideia, se vocês também participam, se também acham que esta impressão que eu tenho que é de haver imensos espetáculos que traduzem, que expõem, no fundo, as questões que estamos aqui a pensar, se isso é real ou se eu estou, enfim, a delirar. Espetáculos que traduzem estas tensões, é isso, não é? O que eu não percebi? Espetáculos que traduzem estas tensões que nós estamos aqui a discutir, na verdade, inerentemente. Na verdade, no caso do painel da manhã, todos os criadores que estavam ali, a maior parte deles, as criações que eles tiveram,
que eles, enfim, criaram, passa a expressão, todas elas traduzem no próprio espetáculo as questões que estamos aqui a falar. Só uma última provocação. Claro que a arte participativa, ou a arte, não cura e não salva, mas também, claro que cura e claro que salva. Uma provocação muito bem-vinda. Bom, quem quer avançar, podemos pôr mais uma questão, embora o tempo já vá muito avançado, tendo em conta que temos espetáculo às 4h30. Se puder ser sucinta, agradeço-lhe. Eu assumo aqui um reduzido espaço para a vossa participação, mas parece-me que com um painel com tanta gente era necessário enunciar alguma coisa para que houvesse condições de participação, já agora, não é? Mas quer alguma coisa sucinta? Eu queria só acrescentar a isto, porque se falou no papel da arte ser salvífico ou não ser salvífico, salva pessoas, não salva pessoas, portanto isto agora acabou de ser, eu já tinha levantado o braço, mas acabou de ser comentado no final da última intervenção. E como referiu a médica presente no painel, e é interessante, eu, por razões que não importam aqui, tive que abordar o valor da arte, porque é que a arte existe, de facto, porque é que se faz arte, porque é que a arte persistiu ao longo da história da humanidade. E, de facto, é precisamente por causa desse papel salvífico que a arte tem importância. Ou seja, o papel da arte foi, de certo modo, usurpado por instâncias mais individualistas e tornou-se um papel contemplativo mais do que participativo, mas na origem era esse o papel, era a participação, era esse o valor da arte, era das pessoas poderem partilhar e fazer crescer uma cultura comum. E é interessante também, do ponto de vista do valor da arte, onde se encontra mais literatura é precisamente na área médica. É na área médica que se encontra mais, sobretudo a saúde mental, mas não só, é na área médica que se encontra mais informação acerca do papel funcional da arte, do papel funcional da arte na vida das pessoas, concretamente. Pronto, era só isto. Muito obrigado pelo comentário. Legado, desvalorização do produto final e a questão dos espetáculos traduzirem de alguma forma as tensões que nós estamos aqui a discutir. Aqui eu assumo mais como um comentário, né, de alguma forma. Quem se arrisca? Eu diria que cada um de vós poderia abordar uma destas questões para fecharmos em grande. Não é diretamente ligado às questões, mas de alguma forma toca. Só me contar uma história muito breve e fazer alguma justiça que na programação em Portugal, o Festival Alcântara com o Marco Di Puter na altura foi interessante, algumas coisas que trouxe, nomeadamente do Stephen Keggy e Lola Arias, da Argentina. Lembro de ver um espetáculo que era naquele palácio ali ao lado do Adamastor, em que era o esquadrão de uma esquadra de polícia de São Paulo, naquelas brigadas de intervenção nas favelas, e os policiais estavam cada um numa salinha a contar a sua história de vida, porque é que se ligaram à polícia e como é que matavam pessoas e como é que intervinham nas favelas e a treinar cães de brigada antidroga e tudo isso. E eu na altura senti aquele impacto de não é respeitar mais a instituição polícia, não fiquei com a melhor impressão dos polícias, mas humanizar aquela instituição, histórias de vida que nos levam a pensar que por trás daquela farda há ali uma história daquela pessoa que se calhar vem de um meio muito pobre e que a vida de polícia era a única saída. E aí não é diretamente refletir sobre o processo, porque a peça era muito crua, eles só contavam as suas histórias, mas ficámos horas a discutir aquilo, porque afinal estávamos a desculpabilizar a intervenção das polícias. E é isto que eu acho que pode ser um impacto mais interessante também deste tipo de trazer estas histórias que nunca, para além de serem casos de polícia que aparecem nos telejornais de uma forma sem subjetividade, trazer estas subjetividades. E o processo de trabalho não é explicado, mas nós, como espectadores, percebemos, e há toda uma confronto, questões éticas, estamos a humanizar ou não aquelas figuras que são da violência, mas ao mesmo tempo, pronto,
E é neste criar de polémica ou de dissenso do próprio método de trabalho e do que eles estão a apresentar e de como aquilo impactou em cada um de nós e das nossas histórias de vida, histórias com a polícia e tudo mais, que pode ser este cozinhar de ideias que traz este tipo de intervenção. Obrigado, Marta. Acho que abordaste ali a questão. Eu Força, posso Marta, responder Gonçalo. diretamente à questão da desvalorização. Na verdade, é exatamente o contrário. É uma questão de valorização, não é de desvalorização. E isto pelo seguinte, como disse muito bem, em qualquer outra obra que não seja, em qualquer outra criação que não seja participativa, o processo, obviamente, também me interessa. A grande questão é, eu não consigo ter resposta para todos os espetáculos sobre os quais escrevo, ter essa capacidade de acompanhar processos, seria impensável. Portanto, aquilo que pode soar a uma singularidade do processo e que percebo que possa ter essa leitura de desvalorização de isto vai-se ali por aquela ponta a que o torna um bocadinho diferente e fazer disso uma abordagem. A questão não é mesmo essa, é se eu estiver na posse do máximo de informação que disponho em relação a cada um dos espetáculos sobre os quais me proponho escrever, posso tentar responder da melhor forma possível. Com a particularidade de um processo de arte participativa, sinceramente, acho que é um mau trabalho fazê-lo com as mesmas balizas, sobretudo mesmo temporais, e sobretudo isso, de que disponho habitualmente. Portanto, é mesmo uma questão de valorização, que é, eu para achar que faria um bom trabalho ali, precisava de ter um envolvimento diferente. Não é achar-me menor, pelo contrário, é perceber que, sendo isso absolutamente vital na construção do espetáculo, reduzir a ir assistir a um ensaio e ter uma conversa no final, sim, pode ser interessante, acho que falha de alguma maneira. Marta? Sim, acho que esta desvalorização do resultado do espetáculo, do produto final, prende-se com a eterna questão sobre a qualidade destes projetos de arte participativa, que é e como aferir a qualidade destes projetos. E acho que é uma questão sem resposta, é simplesmente uma discussão acerca do que o que importa mais aqui é a qualidade do processo, a qualidade do resultado. É quase o que é que nasceu primeiro, não é? O ovo ou a galinha. Acho que depende de como estamos a olhar. É óbvio que em projetos de arte participativa a qualidade do processo é essencial, mas também depende de como se tem contacto com o projeto e quem é que está a olhar. Portanto, para um espectador que se senta aqui hoje no Teatro São Luís a ver o espetáculo meio no meio, que não sabe nada do processo, portanto, quer ver um bom espetáculo. E como vai olhá-lo, vai olhar como um espetáculo profissional, que de facto é. E para isso, para que o resultado seja também um bom resultado, é importante tudo aquilo também que temos estado a falar. O tempo é essencial, o tempo de trabalho com as pessoas é essencial. E sobretudo, ter em conta o que são as competências e o potencial de cada um. Cada um naquele palco hoje, aqueles que viram, aqueles que vão ver, vão perceber isso, tem competências muito diferentes e cabe também a quem está a dirigir, quem está a juntar todos estes perfis, ter esta capacidade de leitura e aproveitar de cada um aquilo que cada um pode dar e estimular para que obviamente possa ir mais além, possa evoluir, possa dar mais de si mesmo. Só dizer relativamente à questão do legado, que o legado é efetivamente muito importante e temos sentido ao longo de todos estes projetos que por vezes eles terminam e o que é que fica, para além daquilo que fica, obviamente, para cada uma daquelas pessoas que
que participam. E temos tentado também ter espaço para isso, para a documentação dos processos, para que eles depois possam ser aproveitados por outros, possam ser replicados, possam ajudar outros projetos, nomeadamente no meio, ao longo de 3 anos, houve um investigador do ISCTE, Rui Telmo Gomes, que esteve a acompanhar todo o projeto. Vai existir uma publicação escrita por ele, toda esta observação que ele fez, um documentário também da Maria Remédio, e vai existir um manual de metodologias que os artistas aplicaram durante todo o processo. Isto tudo vai estar disponível para que, enfim, não estejamos sempre a começar de novo. Portanto, o processo também é o a posterior, é o depois do espetáculo. Exatamente, não é? continua. Não é só o que vem verdade, antes, mas é isso, essa não acaba continuação. aqui. Muito bem. Eu lançava um desafio para terminarmos esta conversa, um desafio relacionado com o espetáculo, que não sei quem é que já viu. Para quem não viu, também acho que não vou revelar, mas falamos muito durante o espetáculo sobre capítulos, sobre estrutura e capítulos. Então o exercício para nós fecharmos seria que cada um de nós pensasse num nome de um capítulo do índice do livro que escrevemos durante estas 2 horas. Portanto, a Marta dá um nome a um capítulo, a Marta a outro, e eu eventualmente darei a outro, e por aí vamos. Enquanto vocês pensam, e eu vou pedir já muita desculpa à organização, espero que não me levem a mal, porque em Portugal as pessoas não costumam falar muito sobre as coisas que publicam e por aí fora, mas é inevitável, e agradecendo também ao Estado português o facto de ter tido o privilégio de ter uma bolsa durante 4 anos, está aqui a devolução de muitos dos trabalhos académicos que se estão a fazer nesta área. Eu estou ali a olhar para a Catarina, que acompanha, por exemplo, um projeto que está a ser dirigido por a Madalena, e que convém que não fique a ganhar mofo. Portanto, ele é essencialmente de acesso gratuito. O livro depois tem a ver com uma editora, que é uma empresa privada, e legitimamente vende o livro, mas vocês podem ter acesso a artigos ou o que vocês quiserem na internet, está bem? E eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isso, para desconstruirmos, desmontarmos, criticarmos, não termos medo dessa crítica, dessa exposição, porque só assim é que conseguimos avançar como coletivo, está bem? Portanto, desculpem lá se consideraram isto marketing, mas eu acho que é uma devolução do trabalho que foi feito e do investimento que as cidadãs e os cidadãos fizeram numa bolsa de doutoramento, para eu ter calma e cabeça para escrever, neste caso, práticas artísticas, participação e política, está bem? Ficam convidadas e convidados. Capítulos. Isto foi só para vocês ganharem tempo para os capítulos. Foi como aqueles programas da manhã que pelo meio mete assim uma publicidade. Eu faço o que fácil, ela Bom, podemos dar uma palavra ao nome do capítulo, ou uma frase, não tem que ser uma ideia assim muito elaborada. Eu lembro-me que uma das frequências mais maravilhosas que eu tive na faculdade foi de chegares lá e o professor, era uma disciplina de epistemologia, e o professor disse, bom, eu imagino que vocês estudaram imenso, mas a vossa frequência é escreverem um índice de um livro que fale sobre este semestre. E foi um dos exercícios mais interessantes que eu tive até hoje. Quem se arrisca? Não tem que estar por ordem. Vamos só tentar sintetizar, se calhar. Palavra? Visibilidade. Pode ser uma palavra, uma frase, Sara. Visibilidade. Visibilidade. Ok. Outra podia ser relações de interdependência na programação cultural. Uhum. Quem segue? Inquietação e transformação. Uhum. A Marta usa o nome de uma canção do Zé Mário Branco. E eu vou dizer uma do Pedro Brunhosa, que é tudo o que eu te dou, tu me dás a mim. Os riscos de uma conclusão participada são estes.
Nesse caso, eu também vou pelas canções e vou ao António Variações e dar e receber. Bem, não salva, mas salva. Eu diria, e entre o diálogo e o fazer, poderia ser um capítulo. Muito obrigado, está bem? Muito obrigado pela vossa presença, até breve.